Bem, gente, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas. Eu preparei um texto para a aula de hoje sobre o Marx. Na verdade, eu fiz um texto do conjunto da obra do Marx e eu vou começar um pouco lendo esse texto e comentando algumas questões que envolvem a obra do Marx. Estou fazendo esse esquema para ver se funciona. A minha primeira experiência também com essas aulas remoto, né? E eu espero que a gente consiga fazer da melhor maneira possível, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Nós vamos trabalhar. A gente fez já uma introdução aos clássicos no início da disciplina, e eu vou já entrar direto então agora na obra do Marx, começar com uma introdução à obra desse autor, esse autor do século XIX, um autor que viveu entre 1818 e 1883 e produziu, enfim, dos anos 40 aos anos 80 do século XIX. As obras mais juvenis do Marx, dos anos 40, e as obras mais maduras ali de 70, 80. Né? Por exemplo, a primeira edição do Capital, ele foi a única que ele revisou, foi publicado já nos anos 80, com ele vivo, né? 1882, eu acho. 81, se não me engano. E, enfim, ele morre em 83, né? Foi a única, enfim, a única edição do Capital que ele conseguiu revisar. E é por isso que eu considero o texto mais importante do Marx. Assim como Weber, que fez isso com a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi a possibilidade que esses autores tiveram, Marx e Weber, por exemplo, de publicar um texto, de ter a crítica e depois revisar os textos, né? O próprio, principalmente o Weber, ele faz muito isso com a Ética Protestante. E o Marx também teve a oportunidade de revisar a primeira, enfim, o primeiro volume, né, do Capital. E isso faz com que eu valorize muito a produção, né, nesses textos que eles conseguiram escrever no momento mais avançado da vida, de mais maior amadurecimento da produção intelectual e também com possibilidade de revisão, de crítica. Isso conta muito para esses autores. Eu acabei de ler um livro do Peter Berger, por exemplo, que é um livro onde o Peter Berger ele publicou em 2017, no Brasil saiu em 2017, acho que nos Estados Unidos também saiu em 2017, a edição original em inglês. 2017, a tradução foi no mesmo ano. E ele morreu logo em seguida, e foi um livro onde ele, na verdade, é um balanço da obra. Então é interessante quando os autores têm essa oportunidade de deixar como legado um texto amadurecido para a leitura. E no caso do Marx é esse começo do Capital, que é onde tem, por exemplo, o texto dele sobre a mercadoria. Quando perguntam para mim, Flávio, eu preciso ler um texto do Marx para entender o Marx, eu não tenho muito tempo. Assim, tem muitas possibilidades, mas eu costumo recomendar em geral a mercadoria. Vai ler lá o capítulo 1 do Capital, a mercadoria. Porque ali tem uma expressão muito significativa em poucas páginas da concepção dele, da interpretação que ele faz dessa sociedade capitalista. Bem, alguns rápidos elementos introdutórios da obra do Marx. Né? O Marx ele via no advento do capitalismo a essência da modernidade. Então, para o Marx, né, a característica fundamental do mundo moderno era o capitalismo. A gente vai perceber que para os outros autores que nós vamos estudar aqui, são outras características. No caso do Marx, a característica fundante do mundo moderno, o que significa o mundo moderno? Significa a sociedade capitalista. Não é? Isso para a sociologia é significativo, porque a sociologia nasce no contexto dessa modernidade capitalista e nasce na perspectiva de compreender esta modernidade capitalista. Não é? E na perspectiva do Marx, né, é esse modo de produção, né, que a gente vai chamar de capitalista. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele durante esse mês agora de setembro. É o que dá, né, é o elemento essencial, é o que dá a constituição fundamental
do mundo moderno, né? E ele vai pensar essa sociedade tendo como ponto de partida a estrutura. É um dos autores, assim como o Durkheim, cada um à sua maneira, que vai apresentar para a gente uma visão global da realidade, ou seja, uma perspectiva teórica que abranja o contexto societário como um todo. Ou seja, há no Marx, assim como há em Durkheim, uma visão de totalidade da realidade social, uma teoria que busca abarcar a totalidade da realidade social. Cada um à sua maneira, né? Durkheim, uma perspectiva diferenciada, mas tentando fazer essa perspectiva de entender o mundo numa lógica, né, da totalidade. Diferentemente do Weber, nós vamos perceber que no Weber, essa totalidade ela é infinita e ela não é, enfim, a compreensível do ponto de vista sociológico. E nesse sentido a gente tem que definir aspectos da realidade para estudar. Diferente do Marx. O Marx, quando ele define a modernidade como capitalismo, ele busca construir uma teoria para entender o capitalismo, ou seja, para entender a totalidade desse sistema societário que, enfim, que ele chama de capitalista, né? Que envolve o modo de produção, mas também, enfim, os modos de vida em geral. Se tiver algum problema aí com a minha voz, eu estiver indo muito rápido, vocês me chamam no, no, no chat ou na voz, tá bom? Eu estou tocando aqui, considerando que está indo tudo bem. Então, ele vai pensar essa sociedade nessa perspectiva da estrutura dessa totalidade, e vai levar em consideração a sua obra aquilo que a gente poderia chamar de princípio da contradição. Não é? Por que princípio da contradição? Porque a perspectiva marxiana é de entender esse mundo para transformá-lo. Então tem esse elemento significativo na obra do Marx. Né? Alguns autores vão dizer, olha, é uma teoria, mas é também uma plataforma política, é uma teoria social sobre o mundo, mas ao mesmo tempo uma plataforma política no sentido de transformar esse mundo. Bem, independente disso, é importante entender, e eu gosto muito dessa ideia do princípio da contradição, porque o Marx, toda a formulação conceitual que ele vai produzir para pensar essa totalidade do capitalismo é no sentido de encontrar os gaps, né? Encontrar as fissuras, encontrar as falhas dessa estrutura no sentido de derrubá-la. Né? Esse é o jogo que vai estar presente na sua obra. Não é somente uma compreensão dessa realidade social, mas é mostrar onde ela é falha, enfim, quais são as suas, enfim, contradições. É por isso que ele trabalha com o princípio da contradição, tá certo? Né? Bem, em termos de teoria, a gente costuma dizer que a teoria do conhecimento em Marx é o materialismo histórico e o seu método de análise é o método dialético. Por isso, inclusive, que alguns autores vão trabalhar com essa ideia de materialismo histórico dialético. Não é? Ou seja, é o elemento fundamental da sua teoria. Nós vamos desenvolver bem isso, né, em algumas aulas, um pouco hoje, mas tem a ver com a ideia de que, e daí, enfim, está diretamente ligada ao texto de hoje, às críticas que ele vai fazer, por exemplo, a dois autores importantes da época dele, né, onde ele vai criticar o materialismo de um e o idealismo de outro. Né? Mas principalmente o materialismo de Feuerbach, né, quando ele vai apresentar os limites desse materialismo. E no caso dele, é o materialismo histórico, né, porque vai levar em consideração o contexto societário real no qual os indivíduos estão inseridos, numa perspectiva, né, do princípio da contradição, de encontrar os elementos da dialética societária, ou seja, uma perspectiva que pensa a realidade do ponto de vista das suas contradições, mas, sobretudo, de entender a complexidade do sistema, tá certo? Isso faz com que ele tenha, e daí eu apresentei para vocês no começo do semestre, aquele quadro comparativo, não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar ele aqui para vocês de novo, porque eu gosto muito desse quadro, mas ele tendo ele como ponto de partida, né? Não como
é um elemento para começar a pensar o autor, e como eu falei, né, isso leva ele a ter concepções, né, específicas da realidade. Então, vamos lá. Cadê aqui? Quadro comparativo, né? Então, esse quadro comparativo, vocês estão conseguindo enxergar o quadro aí? Né? Bem, eu vou, eu vou, vamos deixar aqui no Marx, né? Então, enfim, né? Como eu falei, o capitalismo, né? Essa força que modela o mundo é o que é a principal característica do mundo moderno, né? O princípio da contradição, né? A questão da relação sujeito e objeto, né? Eu acabei não falando um pouco sobre isso, né? Mas na perspectiva de que o sujeito e o objeto são determinados mutuamente, né? Diferentemente do que a gente vê em Weber ou em Durkheim, né? Teoria, o materialismo histórico, método dialético, ou seja, concepção de história, história dialética, ou seja, a história ela não tem um sentido único, né? Como a gente vê, por exemplo, no Durkheim. No Durkheim, muitas vezes, inclusive, alguns autores vão dizer não tem história em Durkheim. Mas a questão é que a história em Durkheim é tão linear, é tão em direção ao progresso, que ela vai no, enfim, ela vai no, quase que na inércia, né? E no caso do Marx, não tem um sentido único, mas na verdade são múltiplos fatores, né, que determinam o sentido da história. Diferentemente também do Weber, que vai pensar uma história sem um sentido, né? Porque na perspectiva do Weber, como não tem a totalidade, não é também possível pensar um sentido para a história. Na concepção política do Marx, a perspectiva da luta de classes, né? Ou seja, a luta de classes como um elemento fundamental, inclusive, para entender a realidade. Ou seja, ele vai pensar a realidade a partir da ideia de classe social. Inclusive, diferentemente, por exemplo, de Durkheim e Weber, sem trabalhar com a ideia da neutralidade, que a gente tem em Durkheim e Weber, cada um a sua maneira também. Né? Nós vamos ver isso depois. No Marx, não. No Marx está explícito. Ele tem um ponto de vista definido, que é o ponto de vista, enfim, da classe trabalhadora, ou como ele vai usar o termo, classe proletária. Porque na perspectiva dele, é a partir da classe proletária, da classe trabalhadora proletária, que você vai ter uma visão mais ampla da realidade. E você consegue expandir os horizontes para entender o que é de fato o sistema capitalista, esse sistema societário que nós chamamos de capitalismo, certo? Nessas horas tem que fazer o corte na hora de editar o texto, né? Na hora que o professor enrola a língua, você faz o corte e volta tudo bonitinho. A concepção de Estado também de Marx, ela tem, enfim, um diferencial. Porque o Marx, ao apontar que sua teoria é pensada a partir de um ponto de vista específico, a partir de uma ótica específica, que é a ótica dos trabalhadores, da classe proletariada, ou seja, essa classe explorada pela burguesia, pela classe dominante, pela classe capitalista, ele vai dizer: você tem o Estado como uma instituição que é dominada pela classe dominante, ou seja, por isso que ela chama classe dominante, porque a principal instituição da sociedade, aquela que administra, de certa forma, o conjunto da sociedade, que é o Estado, essa grande instituição, ela é controlada pela burguesia, pela classe capitalista, e, portanto, ela está a serviço dos interesses da burguesia. Né? Então, enfim, né, apresentado esses elementos, né, apresentados esses elementos, eu sigo aqui então com o meu texto, né, no sentido de avançar em algumas coisas com vocês. Né? Então, é isso que eu falei para vocês, relação sujeito-objeto determinados mutuamente. Né? Alguns pressupostos da obra do Marx. Alguns pressupostos que me parecem importantes para entender a obra do Marx. A obra do Marx pode ser pensada a partir de três vertentes principais: uma vertente cultural,
uma vertente política e uma vertente histórico-social. Então, são três vertentes que devem ser consideradas: uma vertente cultural, uma vertente político e uma vertente histórico-social. A vertente cultural, ela diz respeito às três principais influências do Marx, ou seja, quais são as três influências fundamentais desse nosso autor. O iluminismo, e acompanhado desse iluminismo, uma vertente desse iluminismo, que é o socialismo francês. Então, todo esse movimento iluminista de vertente socialista, que o Marx teve contato na França. O Marx é o autor mais cosmopolita dos três, né? Nós vamos perceber que a obra do Durkheim é muito fincada na França, a obra do Weber é muito fincada na Alemanha, e o Marx foi o que teve possibilidade de circular mais na Europa, né? Então, o máximo também de cosmopolitismo dele foi, enfim, essa experiência dele como alemão de origem, mas também um período importante na França e na Inglaterra. Eu costumo dizer que o tom da produção dele é mais inglesa, mas ele tem essa experiência francesa significativa e da sua própria origem, que é alemã. Mas voltamos aqui à questão dessa vertente cultural e desses três elementos influenciador. Esse primeiro, esse iluminismo francês, né, de viés mais socialista. A economia política inglesa influenciou demais a obra do Marx. Né? Então, estou pensando aqui a leitura dele e o debate dele com Adam Smith, David Ricardo, JBC, entre outros. Né? E o terceiro elemento, a filosofia clássica alemã, sobretudo o seu debate e o seu conhecimento da obra do Hegel. Então percebam que tem três, nessa vertente cultural, três influências significativas, uma francesa, uma inglesa e uma alemã. Não é? Autores aos quais ele teve contato, seja pela obra, seja pela convivência, e que ele, enfim, foi produzir sua teoria a partir disso. Né? E a originalidade desses autores está um pouco nisso, porque esses autores que são muito fortes e que produziram conhecimentos muito significativos, muitas vezes a gente acaba conhecendo o autor, propriamente dito, muitas vezes não levando em consideração as suas influências. Né? Um exemplo que eu dou é o próprio Paulo Freire. E o Paulo Freire é interessantíssimo, porque é um autor que deveria ser mais lido no campo da sociologia, do meu ponto de vista, é menos lido, mais relegado ao campo da pedagogia, da educação, enfim, do serviço social. Mas ele, enfim, o Paulo Freire tem uma obra teórica importantíssima para entender o mundo, né? E pela força do Paulo Freire, a gente fala muito no Paulo Freire, mas das influências do Paulo Freire também são interessantes, né? O debate dele, por exemplo, com o Eric Fromm, enfim, com autores importantes aí do campo das ciências sociais e que acabam, enfim, sendo suplantados no sentido de que o autor conseguiu produzir algo original. E no caso do Marx é exatamente isso. Né? Então, muitas vezes, tem alguns autores mais marxistas, né? Não gostam de se referir a essa influência, vão se referir a esse diálogo do Marx com o Smith e Ricardo como um debate crítico, mas são autores que influenciaram o Marx. Uai, qual o problema de dizer isso? Né? Autores que ele leu e que ele pensou criticamente. Eu, por exemplo, que me considero um autor crítico, tem um autor que é conservador que me influencia muito, que é o Peter Berger. Uai, me influencia. Ele me convence em vários conceitos da utilidade desses conceitos. Né? Então, a gente também, eu penso que, enquanto cientistas sociais, a gente não pode mapear, enfim, a teoria social entre direita e esquerda, enfim, porque o importante é a gente saber quais são as ferramentas conceituais que de fato são utilizáveis nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos, né? E no caso do Marx, ele não teve nenhum pudor em dialogar com Hegel, com Smith, com Ricardo, né?
São autores considerados hoje mais conservadores, né? Essa vertente cultural, e daí eu quero que vocês me digam se concordam, né? Depois, né? Mas ela está muito presente, principalmente no texto da próxima semana, que é o texto dos manuscritos econômicos filosóficos, né? Então hoje nós estamos focando aqui na ideologia alemã, e a semana que vem tem os manuscritos. Nossa Senhora, gente, falar para a tela é algo assim que tem sido uma experiência antropológica. Travando Manos língua, críticos, foi é a ótimo. trava-língua total. Isso aí tem que ser cortado depois na edição. Viu? A Perguntar crítica pro, da crítica vou crítica. perguntar depois pro Jordão como ele faz para editar os textos dele. Mas ele não precisa, né? O Jordão já é catedrático, né? Ele já chega e já fala tudo, já conta a história certinho, sem erros e defeitos, né? Mas vamos lá. Então, nos manuscritos está muito evidente, do meu ponto de vista, essas vertentes culturais que influenciaram o pensamento do nosso Carlos Marx, né? Como era conhecido aqui na América Latina em épocas obscuras. Não agora, porque a gente também está vivendo um momento obscuro agora, né? Mas em outros momentos obscuros, referenciados pelos atuais obscuranturistas, não é isso? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Por querer falar mal do governo, já travei a língua de novo. Mas enfim, né? Eu falei da vertente cultural, mas tem outras duas vertentes importantes para pensar os pressupostos da obra. A vertente política agora, né? A vertente política diz respeito ao olhar de Marx sobre a realidade, no qual entende que os representantes do trabalho, no caso, aqueles que têm como única forma e fonte de sobrevivência a venda da sua força de trabalho, né, eles são considerados pelo Marx como os agentes da transformação. É mais ou menos assim, olha, esse indivíduo não tem nada a perder. Se ele entender que esse sistema é um sistema injusto, ele inevitavelmente, né, tende a transformá-lo. Isso na concepção marxiana, né? Isso Marx lá no século XIX também fazendo uma aposta. Que às vezes alguns autores são duros com Marx quando dizem que o Marx tentou fazer futurologia, mas na verdade ele fez uma aposta, né? Ele fez uma aposta nesses indivíduos como indivíduos agentes transformadores. Do ponto de vista racional é compreensível, ou seja, entre as duas classes antagônicas, não são as únicas na obra do Marx que são descritas, mas ele descreve duas classes que são frontalmente antagônicas, a burguesia e o proletariado, né, a classe capitalista e a classe trabalhadora. Né, entre essas duas classes, é evidente do ponto de vista racional que essa primeira, a dos capitalistas, a da burguesia, não tem interesse nenhum em transformar essa realidade, porque é uma realidade que os favorece. Então é nessa perspectiva que nosso autor vai trazer os representantes do trabalho como agentes de transformação. Entende? Né? Portanto, o ponto de vista científico do autor se dá sobre a ótica do proletariado. Sua ciência se estabelece a partir dessa lógica. Ou seja, a vertente política, como pressuposto da obra do Marx, passa por essa aposta no proletariado como classe revolucionária. E a terceira vertente, né, a vertente histórico-social, né? Então, a primeira cultural, né, com as três influências, alemã, inglesa e francesa. Né? A segunda vertente política, né, essa questão do trabalho e do trabalhador como agente de transformação. E a terceira vertente histórico-social, né, é muito interessante. Aqui é um elemento que, do meu ponto de vista, é um elemento significativo para entender o mundo contemporâneo, o mundo hoje, as crises que nós estamos vivendo hoje, né? Que ele vai trabalhar essa vertente histórico-cultural com a perspectiva de que o ser humano é diferente da natureza, sendo o indivíduo o ator da sua própria história. Todavia, né, alerta o Marx, né, esse indivíduo ele atua sobre circunstâncias legadas e transmitidas pelo passado. Aí que está um elemento fundamental desse materialismo histórico. Né? E outra coisa importante, quando ele trabalha a ideia do ser humano diferente da natureza, ele vai trabalhar muito na lógica das relações entre os indivíduos,
e a natureza, e dos indivíduos com a própria natureza. Né? Evidentemente que esse debate, ele não aprofunda esse debate sobre a relação desses indivíduos com a natureza, mas ele vai levar em consideração, né, essa relação como significativa, não só dos indivíduos entre os indivíduos, mas dos indivíduos com a própria natureza. Ou seja, ele dá um peso de significância, né, para os recursos naturais, nessa estrutura societária da qual nós estamos inseridos. Né? E a partir daí, vários autores vão construir uma análise sobre a preocupação ecológica, que, enfim, remonta aos tempos contemporâneos, principalmente desse início do século XXI. Esse é um debate importantíssimo também, né? Quando ele fala, né, na perspectiva dos indivíduos, né, atores da sua própria história, mas você não age, né, como quer, mas sobre as circunstâncias legadas e transmitidas pelo passado, ele vai mostrar que dentro dessa história, que não é uma história linear, não é uma história de progresso, apesar de muitas vezes você ter no campo do marxismo autores marxistas que fazem principalmente essa vertente marxista muito conectada ao que foi a experiência da União Soviética, de trabalhar uma lógica de progresso muito alinhada a essa ideia do materialismo histórico. Na essência do materialismo histórico de Marx, pelo menos é assim que eu vejo, depois eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, você não tem esse elemento do progresso como determinante. Né? E sim, né, a atenção dada pelo autor a essa necessidade de se pensar as circunstâncias legadas pelo passado para construir, enfim, a sua história. E quando ele fala em indivíduo, na verdade, ele está pensando sempre no conjunto de indivíduos, ou seja, ele está sempre pensando na perspectiva da classe social, ok? Né? Então, portanto, né, para fechar aqui essa parte dos pressupostos, podemos afirmar que a teoria marxista ou marxiana, né, desenvolve uma ciência comprometida com a classe explorada. Né? Seu objetivo é a sociedade capitalista, seu objeto, na verdade. Né? E seu objetivo é a superação revolucionária desse sistema. Por isso que lá no início eu disse, né, que muitos autores vão considerar o Marx, a teoria do Marx, não só como uma teoria de interpretação do mundo, mas como uma plataforma política de transformação do mundo. Porque os conceitos, a gente vai desenvolver os conceitos ao longo aqui da disciplina, são conceitos que buscam sempre mostrar as falhas, as fragilidades, as fissuras, né, os defeitos do sistema. Né? O principal conceito, do meu ponto de vista, que mostra isso é o conceito de mais-valia. Eu devo ter mostrado para vocês no início do curso, depois eu não achei aqui, mas eu vou pegar para vocês aqui, que daí agora vai entrar um pouco a minha, como se diz, o meu amadorismo, mas eu acho importante do ponto de vista do conteúdo. Então, desconsiderem a forma, mas eu queria mostrar, pelo menos, eu tinha feito talvez eu devo ter mostrado isso para vocês já em algum momento, no começo de março, mas eu fiz uma lista de conceitos importantes da obra do Marx, e depois eu não, enfim, não vou mostrar para vocês aqui meio que de forma amadora, mas eu acho importante, pelo menos a gente ter essa lista, né? Que enfim, deixa eu tentar aumentar aqui, para facilitar para vocês, que é essa lista, enfim, de 15 conceitos, 15 elementos conceituais importantes, vocês estão vendo aí, né? Essa listinha tá no papel, porque na verdade, eu não digitalizei ainda. Quer dizer, está digitalizado, mas eu não acabei não, eu devo ter escrito em algum momento e mostrado para vocês e acabei não achando. Vocês estão vendo a lista aí? Se o senhor puder ampliar um pouco a imagem. Ah, tá bom. Melhorou assim? Mais uma aumentada, por favor. Pronto, e agora? Agora sim. Então, ó, o tema do trabalho, né, que ele vai entender como praxis, que vocês devem ter lido já na ideologia alemã, a ideia de classes sociais, as duas antagônicas, burguesia e proletariado, apesar de haver outras presentes na obra dele, ideia de relações sociais na produção, né,
a noção de capital como valor valorizado, mas também como uma relação social, né? O próprio capital é uma relação social, né? A ideia do valor de uso e troca, né? A noção de mais-valia que está lá no capítulo 1, né, do Capital, que vocês vão ler também, extração de valor, né? Meios de produção, né, a questão das máquinas, insumos, né? Força de trabalho, trabalho humano, exército de reserva, a questão do desemprego, né? A perspectiva que a gente traz aqui do Lukács, né, da infraestrutura e superestrutura, né, na lógica do sistema produtivo, do mercado, das formas jurídicas, religiosas, políticas, éticas, morais, entre outros, né, entendidas na perspectiva da ideologia em Marx, né, a própria ideia de ideologia como ponto de vista, mas na lógica marxiana a ideologia como ponto de vista, entendendo que o ponto de vista do proletariado é o que consegue entender a realidade como um todo, e o ponto de vista apresentado pela burguesia é aquele que ofusca a realidade. A própria ideia de dialética, né, na teoria, e do materialismo histórico, que é o contrário, né? Acabei escrevendo o contrário. Mercadoria, né? E circulação, produção, dinheiro, mercadoria, dinheiro acrescido nesse processo de circulação. Enfim, nós vamos tentar, ao longo do semestre, ir trabalhando com esses elementos, né? E, e dialogando as suas formulações presentes na obra do Marx. Eu tenho mais alguns minutos aqui, eu quero continuar, se vocês me permitirem, para eu entrar um pouco no debate. E daí eu prometo que eu encerro por aqui para a gente fazer nosso intervalo e depois voltar com os contrapontos em torno do texto da ideologia alemã, que é o texto da aula de hoje, né? Mas eu queria trazer para vocês um pouco, de forma inicial, depois a gente pode desenvolver melhor, essa diferença entre Marx, Hegel e Feuerbach, as diferenças fundantes ou primordiais entre esses três autores, pode ser? Então vamos lá. Eu acho que isso aqui pode, né? Vamos lá. Então vamos lá. Para compreender, eu estou gostando de ter escrito o texto, me ajuda a tornar dinâmico. Depois eu quero ouvi-los vocês, mas a minha experiência está interessante aqui de ter feito o texto para ir seguindo a partir do texto. Para compreender a obra de Marx, é fundamental apresentar os principais elementos que diferenciam, né, que o diferenciam das escolas pela qual ele teve contato durante sua trajetória intelectual inicial. O autor é considerado por muitos como um discípulo de Hegel, que rompe com a filosofia clássica alemã e entra para a esquerda hegeliana, cujo principal autor é Feuerbach. Mas rompe também com essa escola e estabelece a base de sua teoria, que é o materialismo histórico, ou materialismo histórico dialético. Né? É importante entender, gente, que no programa, desse roteiro que eu propus para vocês para ler o Marx, as duas primeiras aulas nós vamos ler textos do Marx mais jovem e as duas últimas aulas textos do Marx mais maduro. Né? Então, as duas primeiras aulas, nós vamos pegar a ideologia alemã, manuscritos e a crítica da filosofia do direito de Hegel, e depois, nas duas últimas aulas, o Capital. Né? Eu não trabalho com rompimento, essa coisa de jovem Marx, velho Marx. Nós vamos conversar sobre isso. Né? Mas eu trabalho sempre com uma perspectiva de um desenvolvimento da obra. Porque é assim que eu vejo não só o Marx, mas os autores em geral. Né? Ou seja, os autores eles vão formulando os seus conceitos, suas interpretações sobre a realidade, e o Marx, enfim, se você pega aí dos anos 40 aos anos 80, são 40 anos que ele vai produzir conhecimento e ele vai avançando nesse conhecimento. Algumas coisas ele vai abandonando, outras coisas ele vai incorporando de forma mais desenvolvida, e assim ele vai produzindo a teoria. Né? Mas eu quero dialogar isso com vocês, porque tem autores que vão trabalhar um jovem Marx, né, ainda, enfim, de um materialismo diferenciado desse materialismo que está em O Capital.
e eu tenho visto mais como um processo histórico desenvolvimental da própria obra do autor. Mas daí é o Flávio leitor de Marx, né? E eu quero saber como que é vocês também com relação a isso. Mas vamos lá, né? Então, diferença entre Marx, Hegel e Feuerbach, né? Para Hegel, o mundo é uma criação do espírito. O pensamento filosófico se projeta no mundo exterior, idealismo, e a consciência influencia a realidade. Na lógica dialética de Hegel, parte-se do abstrato para o particular. Hegel privilegia a autoconsciência em detrimento do sujeito real. O essencial é a atividade do entendimento, onde o sujeito é um especulador do real. Ele estabelece a separação entre o sujeito que pensa e o sujeito que age. Gente, assim, eu estou sendo muito injusto com o Hegel, porque é um parágrafo para falar de que tem, enfim, né, por mais que a gente possa ser crítico a ele, é uma obra inteira desenvolvendo uma perspectiva teórica de olhar sobre a realidade. Só por isso, escrever um parágrafo para explicar o autor já é um desrespeito, né? Mas como ele não é o nosso foco aqui, e na verdade o nosso foco aqui é a leitura que o Marx faz do Hegel, esse parágrafo é, na verdade, a tentativa de mostrar como que o Marx lia o Hegel, tá bom? Porque, de repente, toda vez que eu começo a falar assim sobre o Hegel, alguns hegelianos ficam muito revoltados, né? Então, enfim, continuem revoltados, mas eu estou tentando justificar aqui, né, esse parágrafo bem simplificado. Então, você tem uma maneira específica do Hegel de pensar a realidade, que na perspectiva do Marx, né, ele vai procurar superar. Né? E essa superação, na verdade, ela é feita, em princípio, a partir da esquerda hegeliana, né, da qual Marx, né, enfim, teve influência, participou, né, foi influenciado, e cujo principal nome foi Feuerbach, inclusive, né, a ideologia alemã ela é escrita a partir desse debate. Né? Então, na perspectiva do Marx, né, lá da ideologia alemã, e depois, enfim, nós vamos ter aí o Thiago e o Fernando para ajudar a gente nisso, né? O Marx vai dizer que Feuerbach inverte esse processo do Hegel, né? Passando da lógica idealista para a lógica materialista, né? E partindo do particular para o abstrato. Então há uma inversão, né? Daí o Marx vai dizer, isso, na verdade, né, trata-se de um materialismo concentrado no indivíduo como ser filosófico. Então, Marx, né, ele ainda não está satisfeito com essa inversão. Né? Se você tem, de um lado, o Hegel, né, e vai, né, enfim, da ideia para o real, né, que tem como ponto de partida o idealismo, enfim, né, o mundo das ideias, para entender o real, ele vai dizer, no caso da esquerda hegeliana, quando ela faz isso, quando ela procura inverter esse processo, que não é mais esse processo, né, do abstrato para o particular, mas do particular para o abstrato, né, e não é mais da ideia para o material, e sim do material para a ideia, né, ele vai dizer que essa esquerda hegeliana ela continua ainda pensando no indivíduo, né, pensante, né? E a gente não pode esquecer que um dos elementos, um dos conceitos fundamentais do Marx é o conceito de praxis. Eu coloquei lá como trabalho, né, mas é mais do que isso, na verdade. Né? A noção de praxis, né, é uma ideia do trabalho que vai para além da própria ideia do trabalho na produção, mas é do trabalho humano em geral, numa perspectiva de que o indivíduo ele é ao mesmo tempo ele ao mesmo tempo pensa e age sobre a realidade. Né? E ele vai dizer que tanto Hegel como Feuerbach não conseguem entender essa relação dialética dos indivíduos coletivamente. Então, o Hegel ele vai pensar nesse indivíduo pensante e o próprio Feuerbach, ou a esquerda, enfim, hegeliana em geral, mantém a essência dessa lógica, de focar no indivíduo que pensa. Né? Mesmo invertendo a ideia do particular para o abstrato, do abstrato para o particular, do idealismo, do ideal para o material, do idealismo material ao contrário, se mantém a ideia do indivíduo como um ser pensante, ou como um ser filosófico. Né?
O Marx, ele rompe com essas duas formas de pensamento. Ele afirma que qualquer um desses dois caminhos leva apenas à aparência, né? Ou seja, percebam aí que essa opção metodológica do Marx em fazer uma análise da realidade do ponto de vista de um ser concreto, de um ser social concreto, que são os trabalhadores, ou seja, a classe proletária, o leva a pensar também a teoria. Então é importante que a gente já vá entendendo aqui na nossa discussão esse elemento de dialeticidade na própria obra do autor, entende? Então não é uma teoria que parte do nada, é uma teoria que está dialogando concretamente com a realidade social na qual o autor está inserido, né? Por isso que eu acho importante trazer aquelas vertentes culturais também como elemento de influência dele, junto com a vertente política e a própria vertente histórico-social, né? Então ele vai dizer qualquer um desses dois caminhos, seja o caminho de Hegel, da esquerda hegeliana, vai levar, né, a uma interpretação aparente da realidade. Para ele, Marx, tanto Hegel como Feuerbach usam uma categoria abstrata. Que categoria abstrata é essa? Né, o homem como um ser genérico, né? O ser humano como um ser genérico. E o Marx, ele não vai tratar de um ser genérico. Ele vai tratar do indivíduo pertencente a uma classe social, a um grupo social específico, determinado, que sofre as influências de determinada realidade social, não de maneira igual, mas de maneira muito parecida, né? O Feuerbach trabalha com um tipo de materialismo que o Marx vai considerar de materialismo intuitivo. Eu espero não estar entrando muito no texto, né? Porque o texto a gente vai daqui a pouco debater ele mais concretamente, mas eu acho importante trazer essa introdução, né? Ou seja, é um tipo de materialismo intuitivo. Na perspectiva do Marx, esse materialismo da esquerda hegeliana é um materialismo incapaz de captar a sensibilidade como atividade prática e humana. Que essa sensibilidade aí ele já começa a trazer elementos da interpretação dele de praxis, né? Como atividade sensível, né? Ou seja, não vê que o indivíduo, na esquerda hegeliana, não vê que o indivíduo pertence a uma forma social determinada, né? Não consegue captar a atividade humana como atividade objetiva, concreta, real, né? Então, né, aqui ele traz um primeiro elemento importante disso que ele vai entender como praxis, né, da atividade humana sensível, ou seja, a praxis como a intervenção do indivíduo na natureza e na sociedade, ou na sociedade em geral, que envolve a relação dele em grupo com outros indivíduos com a própria natureza, e inevitavelmente a ação desse indivíduo é uma ação pensante e ela transforma, ela é transformadora. Então, esse é outro elemento importante da ideia desses indivíduos na realidade social, né? Esse é uma outra dimensão da ideia de transformação em Marx. Como em Feuerbach a realidade é apreendida sobre a forma de intuição, né, o materialismo intuitivo, este, né, não compreende o significado da praxis. E o que é o significado da praxis para o Marx? Está aí, né, de forma muito literal na ideologia alemã, né? Praxis como atividade humana sensível. Apenas o comportamento teórico é considerado autenticamente humano, seja por Hegel ou pela própria esquerda hegeliana. E o Marx não trabalha nessa lógica. Então, a noção de praxis nesse livro que vocês leram para a aula de hoje, ela é fundamental nesse sentido, né? Do ser que é ao mesmo tempo atuante e pensante na realidade. Não há essa separação, né? Marx trabalha com um materialismo centrado na história. E aí que está também a ideia do nome que a gente dá para a perspectiva teórica dele, materialismo histórico, né? Cujo ser humano é histórico e real. Assim, o Marx concebe que o indivíduo age na natureza para modificar a natureza, mas, né, ele também, né, sofre essas modificações. Então aí também está um elemento importante da dialética. E é por isso que, além do legado histórico que esse grupo social assume, ele também, né, ressignifica esse legado histórico na perspectiva da transformação desse próprio legado histórico.
Na medida em que eu mexo com a realidade social, né, eu inevitavelmente me transformo com ela. O ser social, ao modificar o mundo, transforma-se com ele. O ser social, o indivíduo, o sujeito histórico, tira da natureza o que precisa para sobreviver e se adapta a ela inevitavelmente. O Marx conclui que o pensamento dos indivíduos depende das formas e das condições de vida nas quais estão inseridos. Então, isso é uma coisa importante, ou seja, a conclusão dele é o pensamento dos indivíduos depende das formas e das condições de vida nas quais estão inseridos. Né? E é por isso que há tanta diferenciação nas maneiras de pensar a realidade. Alguns autores vão trabalhar muito isso no mundo contemporâneo, como Bourdieu, quando ele vai pensar a ideia do capital cultural, e vai identificar diferentes capitais culturais em diferentes classes, e vai mostrar como a escola prioriza um tipo específico de capital cultural, que é o capital cultural encontrado e presente nas classes mais abastadas. Então, de onde que o Bourdieu tira isso? A essência disso no Bourdieu está nessa perspectiva do Marx, né? Que está aqui, né? Ou seja, ao agir sobre a realidade, o indivíduo também se transforma, é transformado por essa realidade. Então, em síntese, para eu não passar muito do tempo que eu havia me comprometido aqui em falar, para estudar a sociedade, deve-se partir da forma em que os indivíduos produzem os bens materiais necessários à sua vida e não do que pensam, imaginam ou dizem. Então, aqui eu vou repetir porque isso é uma coisa importante da obra. Para estudar a sociedade, deve-se partir da forma em que os indivíduos produzem os bens materiais necessários à sua vida e não do que pensam, imaginam ou dizem. Né? Essa é a essência do método dialético pensado a partir da teoria do materialismo histórico de Marx. Ou seja, né, esse materialismo ele é um materialismo que supera o próprio materialismo intuitivo da esquerda hegeliana. Ou seja, é um materialismo que entende o indivíduo a partir da sua praxis, desse indivíduo agindo e sendo transformando e sendo transformado por essa realidade, ou seja, um ser que é pensante e atuante ao mesmo tempo. Né? Então, há uma oposição entre a concepção materialista e idealista. Né? A produção das ideias está ligada à atividade material dos indivíduos. Por isso que eu falei que o Bourdieu pegou muito bem essa passagem da obra, essa ideia fundamental da obra do Marx para pensar o capital cultural dele. Né? Claro que daí o capital cultural é outra coisa, né? Já é uma nova teoria, é outra perspectiva. Mas é essa ideia, né? De que a produção das ideias está ligada à atividade material nossa, de nós indivíduos. Né? Como afirma Marx, daí abre aspas aqui, que é na página 37 da Ideologia Alemã, da minha versão. Né? E essa frase é a mais famosa e eu encerro por aqui. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Ponto. Então era essa a introdução que eu gostaria de trazer. Eu vou encerrar aqui a gravação agora, para a gente fazer o nosso intervalo e depois voltar para o debate. Então, enfim, eu estou encerrando aqui a nossa